Fala galera, beleza? Professor França aqui, mais uma aula de História do Brasil para vocês, ok? Período GV é o tema aí da nossa aula de hoje, tá? Período GV, meus caros, de 1930 a 1945, ok? É o período mais longo que um homem governou o Brasil no período que a gente chama de república, apesar que aqui já não podemos considerar efetivamente como uma república. E Getúlio Vargas, ele é considerado aí um grande líder político brasileiro, tá? Ele é gaúcho, ele foi governador, foi prefeito, governador, foi ministro do Washington Luiz, o nosso último presidente antes dele dar o golpe no próprio, na própria política do café com leite, ok? Então, ele vai assumir o Brasil em 1930 e fica até 1945 com golpes, tá? Basicamente. Ele não vai ser eleito. Neste momento aqui, então já uma dica para vocês, ele nunca foi eleito. Ele vai ser sempre, não diretamente, perdão, eleito diretamente. Ele não vai ser eleito diretamente. Ele vai ser eleito sempre indiretamente. Não vai ser o povo que vota efetivamente nele aqui, tá? Então tá bom, pessoal. Nós vamos ter aqui o primeiro momento, governo provisório. Então ele deu o golpe na República do Café com Leite e assume o poder lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e vai fazer o quê? Primeira coisa que ele faz, anula a Constituição de 1891. Queridinhos, se anulou a Constituição, a partir deste momento nós não temos leis aí no Brasil efetivamente oficiais. Quem vai criar as leis é ele, tá? Então ele vai governar como? Através de decretos, ok? Ele governa através de decretos. Legal. Em 1891 ele vai então, a Constituição de 1891 então ele acaba e vai governar por decretos. Ele cria ministérios, ok? Uma série de ministérios vão ser criados. Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, tá? Que é importante neste momento, de energia. Ele vai criar vários ministérios para ajudá-lo a governar, tá? Então, neste contexto, é que a gente vai ter essa questão. Galera, ele vai estar organizando o Brasil aqui e os paulistas não gostaram nada disso, ok? Tanto é verdade que nós vamos ter a Revolução Constitucionalista acontecendo neste momento, ok? França, o que é essa Revolução Constitucionalista? Então, os paulistas insatisfeitos, ok, com o caso deles terem perdido a política do café com leite e tudo mais, o governo do Brasil, eles efetivamente, em 1932, eles vão fazer o quê? Eles vão se rebelar contra o Getúlio Vargas. Pô, França, mas eles vão se rebelar, o povo vai apoiar porque eles estão indo contra essa questão da política do café com leite, o povo não acha ruim? Calma. Aí vem a desculpa, correto? Qual que é a desculpa? Eles estão se rebelando porque o Brasil está sem Constituição, tá? Então eles se rebelam porque o Brasil não tem Constituição. Bacana. O povo compra a ideia. Nós vamos ter uma guerra civil dentro do Brasil. São Paulo vai começar um conflito armado para poder retomar o poder. Só que é ele contra o resto do Brasil. Esse conflito vai durar 6 meses. São Paulo é derrotado, ok? São Paulo vai ser derrotado e efetivamente o São Paulo não vai conseguir o que ele queria, efetivamente, que era retomar o governo político. Mas ele consegue que o Getúlio Vargas faça uma Constituição. Ele chama uma Assembleia e vai promover a criação de uma Constituição em 1934, ok? Essa Constituição, meus caros, é uma Constituição extremamente nova e interessante aí para o Brasil. Ela começa a criar conceitos que a gente vai ter de questões trabalhistas, principalmente, tá? Regras trabalhistas, descanso semanal, essas questões, tudo, ele já começa a falar nessa Constituição, terceira Constituição, então, que nós vamos ter no Brasil, a segunda republicana, tá? Outro ponto que é importantíssimo nessa Constituição, a mulher vai poder votar, beleza? Até 1932, a mulher não podia votar, tá? Em 1932 foi permitido desde que o marido assinasse para ela votar, tá? Em 1934 é colocado o voto feminino como uma das possibilidades dentro da política brasileira. Legal?
Segunda coisa que vai ser importante aqui sobre voto, não será mais voto aberto, que era aquele ponto sobre o voto de cabresto e toda aquela possibilidade. Então agora o voto é fechado. Mais uma novidade aí neste momento. Legal? Então, meus queridos, esse é o governo provisório. Quando ele cria essa Constituição, a gente vai ter a criação de um governo constitucional. Obviamente, se tem uma Constituição, ele vai de 34 a 37 aqui nesse governo constitucional. Beleza? Esse governo, ele vai seguir o contexto mundial, tá? Meus queridos, então eu sempre falo, história não é entendida por partes, você tem que entender todo o conjunto. O que está acontecendo no mundo neste momento, meus caros? Nós temos, em 1934, 37, os regimes nazifascistas extremamente fortalecidos no mundo, não é? Então você tem o nazismo, você tem o fascismo, o franquismo, o salazarismo, esses regimes totalitários aí de direita se fortalecendo no mundo, ok? E do outro lado, você tem também o regime da União Soviética crescendo, principalmente no governo de Stalin, tá? O Stalin está fazendo o mundo soviético crescer economicamente, tá? É algo que está desenvolvendo. A mesma coisa que o Hitler está fazendo na Alemanha, o Stalin está fazendo na União Soviética, tá? Eles são de ideias opostas, mas têm algumas semelhanças sim, ok? Então, o mundo está nesse jeito. E o Brasil, efetivamente, vai entrar nessa brincadeira, tudo bem? O que a gente vai ter, pessoal? Nós teremos um partido integralista, que é um partido de característica fascista, tá? Então, Ação Integralista Brasileira, ok? Esse partido vai se propor a trazer para o Brasil qual ideia? A ideia do fascismo. Plínio Salgado é seu líder, ok? Esse cara vai trazer a seguinte ideia: vamos fazer aqui no Brasil o que o Mussolini fez na Itália. Então ele começa a colocar pessoas com camisas verdes, ok? Tem um grito de guerra, que é nacionalista, porque ele tira dos Tupi-Guarani, é a Nauê, ok? Usa um símbolo que é a sigma, e vai se propor a ser um partido conservador, de família, religioso e tudo mais, ok? Esse grupo vai ter o apoio do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas vai ficar mais próximo desses caras. Inclusive, o Getúlio Vargas, muita gente acreditava que ele era muito mais fascista do que nacionalista, ok? Que efetivamente acabou recebendo esse título aí, tá? Bom, do outro lado, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, que é um partido de esquerda, que vai se propor a fazer revoltas de esquerda. O líder é o Luiz Carlos Prestes, aquele que tinha feito a Coluna Prestes, aquele movimento de passar pelo Brasil afora, ok? Então, efetivamente, a ANL vai fazer toda essa proposta de um socialismo no Brasil. Tudo bem? Legal. Galera, qual vai ser o desenrolar dessa história toda? Em 1935, pela Lei de Segurança Nacional, lembra que eu falei que o Getúlio Vargas ele era mais próximo da IB? Ele coloca a ANL na ilegalidade, tá? A ANL, em resposta, vai tentar dar um golpe nacional socialista, que é chamado de intentona comunista. Eles iriam começar revoltas nos quartéis generais do Exército, olha o Exército aí de novo, ok? Eles vão começar as revoltas nos quartéis generais e o povo depois ia seguir. Eles iam conseguir fazer uma grande revolução socialista. Legal? Luiz Carlos Prestes iria tentar fazer isso lá em Recife, no começo, tá? E depois ia espalhar pelo Brasil. No dia que eles tentam fazer, eles são pegos de surpresa e efetivamente não conseguem implantar essa revolta comunista, a intentona comunista, neste momento. Beleza? Em 1937, o Getúlio Vargas vai dar uma de Hitler,
porque ele vai fazer igualzinho o que o Hitler fez na Alemanha, beleza? O que ele fez? Ele vai pegar essa AIB, Ação Integralista, vai chegar para eles e falar assim, meus queridos, nós temos aqui uma possibilidade de tomar o governo, beleza? Vamos tomar o governo. Ele vai dar um golpe no próprio governo dele. De que jeito? Ele vai pegar, ele vai incentivar a AIB a escrever uma carta dizendo que a ANL iria fazer de novo uma tentativa de golpe, tá? Em 1937, nas eleições, e que isso iria causar um grande movimento socialista dentro do Brasil. Nossa, França! E era verdade? Claro que não. A AIB inventou tudo, colocou no jornalzinho, mandou distribuir para todo mundo. A galera fica com medo, Getúlio Vargas instaura a Lei de Segurança Nacional de novo e vai fechar o Congresso, vai fechar tudo, dizendo que há um perigo de revolta. Então não pode mais ter nada no Brasil. Então fecha tudo. Não vai ter eleição, não vai ter nada. Ele assume o poder como um ditador, sozinho. Igualzinho que o Hitler fez na Alemanha. Beleza? Então, o Plano Cohen é o momento em que o Getúlio Vargas, com o apoio da AIB, vai tomar o poder do Brasil. Então, ô Francis, está me dizendo que o Brasil, neste contexto aqui, acabou sofrendo 2 golpes pelo Getúlio Vargas, 1930, 1937, ok? Então, meus queridos, é instaurado o Estado Novo, 1937, conhecido como a ditadura de Getúlio Vargas, tá? O que nós vamos ter ali, pessoal? Uma nova Constituição, então a 4ª Constituição brasileira, conhecida como a polaca, porque vai tirar algumas características da Constituição polonesa, mas ela tem muita característica fascista, ok? Então, meus queridos, essa Constituição, ela vai fazer uma série de coisas interessantes aí para o Brasil, tá? Mas, principalmente, vai dar autonomia ao Getúlio Vargas para ele governar através de decretos, de novo, ok? Ele vai governar só através de leis que ele escreve. Ninguém nem precisa saber efetivamente o que está acontecendo. Ele vai colocar interventores no Estado. O que são interventores? São governadores que ele escolhe para se governar, tá? E a gente diz que existe essa ditadura. E o Getúlio Vargas cria o conceito de censura. Meus caros, esse conceito de censura eu sempre gosto de ressaltar que censura não é apenas proibir coisas, não é tampar coisas, é também falar bem do governo. Getúlio Vargas criou nessa época o tal da Voz do Brasil, tudo bem? Para poder fazer propaganda para o seu governo, tá? Então ele vai criar toda a forma possível de propaganda para que o povo acredite nele. Então ele bate muito nessa propaganda, beleza? Outra coisa que ele vai criar para censura é a tal da DIP, ok? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é para controlar tudo isso, toda essa censura que a gente está falando aqui. Beleza? Para o povo, nós vamos ter a legislação trabalhista, vamos organizar toda a legislação trabalhista, ok? Efetivamente, carteira de trabalho, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, tudo isso vai ser colocado nessa legislação trabalhista, tá? Então, para o povo, o Getúlio Vargas é bom. Muita gente vai acreditar que ele era um bom governante, tanto que ele é considerado o pai dos pobres, tá? E na economia, ele vai investir muito no nacionalismo, empresas nacionais. Ele começa da base, tá? A indústrias de base, indústrias da base, a indústria de base foi termo, mas é isso mesmo. Indústrias de base como petróleo, metalurgia, motores, tá? Nós vamos ter a criação dos motores, da companhia de motores em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tá? Então ele vai criar indústria brasileira aqui. Só que, com o passar do tempo, a galera começa a contestar o governo Getúlio. A Segunda Guerra Mundial vai ser muito importante para isso. O Brasil entra em 1942 contra o eixo, que é Alemanha, Itália e Japão. A França ele não era fascista? Pois é, mas os Estados Unidos conseguiu fazer com que ele passasse para o lado dos Estados Unidos, tá? Meio que forçando, obviamente, né?
E aí, meus queridos, os pracinhas vão para lá e muito brasileiro vai começar a se questionar sobre o quê? Por que a gente está lutando contra ditadores lá na Europa se a gente é governado por um aqui? Então vamos tirar esse cara. O governo do Getúlio Vargas, em 1945, ele vai ser obrigado a voltar à criação dos partidos políticos, ele vai ter que fazer eleições, o povo vai querer essas mudanças. Apesar que tem um grupo chamado de querenismos, o pessoal do querenismo, que queria que o Getúlio ficasse. Só que, meus queridos, basicamente Getúlio Vargas vai ter que fazer o quê? Ir embora. Tanto que, antes dele sair, para ele não querer fazer nenhum golpe, o exército dá um golpe preventivo. Tira ele no final de 45 para que ocorram eleições. Beleza, galera? Então esse é o período Getúlio Vargas aí para nós. Um grande abraço, até mais.